Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém? Que manhã abençoada, né, gente? Que glória. E Jesus é fiel. Salmos de número 137 diz: junto aos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? O Salmo de número 37, ele é considerado um salmo órfão, porque é um salmo onde a Bíblia não vem revelando para a gente quem foi o autor deste salmo. Mas nós temos a convicção de que esse salmista foi alguém que passou por um período muito difícil para o povo de Deus. Um período crucial, que foi o período do exílio, o período do cativeiro babilônico. Período esse que foi avisado por causa da apostasia do povo, por causa da idolatria que o povo de Deus adquiriu para a sua vida. Deus permitiu o cativeiro. Mas antes de Deus permitir o cativeiro, Deus levanta mensageiros, profetas, para dar oportunidade para o povo se arrepender, para dar oportunidade para o povo se alinhar, para dar oportunidade para o povo se converter dos seus maus caminhos e prestarem culto somente a Deus. Deus levanta profetas, tanto no reino norte quanto no reino sul, para dizer: ei, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, vocês terão oportunidade de se livrar desse cativeiro. É bem verdade que quando os assírios levam o reino norte cativo, o reino norte cai e não se levanta nunca mais. Mas havia uma promessa para a tribo de Judá, que está no reino sul. Então iria ser levado cativo, mas haveria um tempo estabelecido pelo próprio Deus, um tempo limite, um prazo de validade, aonde eles entrariam numa data, mas também já haveria uma data estabelecida pelo céu de saída desse cativeiro. É bem verdade que isso alegra o nosso coração em saber que há uma data de entrada, mas há uma data de saída. Mas eles não precisavam passar por tudo que passaram, se tivesse se posicionado, se tivesse se alinhado à vontade de Deus, se tivesse resgatado os mandamentos, se não estivesse violando os princípios que estavam violando ali na presença do Senhor. Porque o povo, eles não abriram mão dos cultos, eles vão para o templo, mas o templo, no momento em que eles estão cultuando, era um lugar somente como para poder camuflar uma prática que eles tinham fora do templo. E a questão em si, quando Deus usa os profetas para pregar, é: olha, o meu problema não é o que vocês fazem dentro do templo, porque o protocolo vocês estão seguindo certinho, os rituais estão sendo feitos da maneira que tem que ser feita. O problema não é o que acontece dentro, o problema é o que vocês fazem fora. E a prática de fora trouxe condenação para a vida deles. Eles utilizavam o templo como uma espécie de amuleto, ou seja, nós estamos ofertando, nós estamos fazendo os holocaustos, nós estamos oferecendo o sacrifício, nós estamos fazendo na maneira do protocolo que é para ser feita. Temos o templo, temos a arca, e então nós estamos livres de todo aquilo que vem como condenação para as nossas vidas. Só que o Senhor vai nos ensinar que todas as vezes que Ele permite que situações como essa aconteçam em nossa vida, não é para nos destruir, mas é para nos alinharmos. Não é para destruição, mas é para correção. O que Deus tinha ali com o cativeiro era fazer o povo resgatar a tua essência. E aqui o salmista vai dizer para a gente que eles estavam no período do cativeiro assentados às margens dos rios que havia ali em Babilônia. Eles se lembravam de Sião, eles se lembravam de Jerusalém, se lembravam da liberdade
liberdade que tinham. E ali eles penduravam as harpas nas árvores que são chamadas de salgueiros, que haviam ali às margens dos rios de Babilônia. Só que o interessante é que este salmista, apesar da Bíblia não dizer o nome dele, apesar da Bíblia não dizer qual é o autor deste salmo, o salmista que escreveu este salmo escreveu após o cativeiro, após o exílio. Todos os estudiosos afirmam, há um consenso aqui que afirma que este salmo foi escrito depois do cativeiro, ou seja, foi escrito em um período em que eles já não estavam mais cativos, e é por isso que está conjugado no verbo do passado. Assentávamos, chorávamos, lembrávamos. É como se estivesse dizendo: nós até estávamos assentados, nós até chorávamos, nós até lamentamos, mas hoje a nossa realidade é diferente. Hoje não choramos mais, hoje não lamentamos mais, hoje não murmuramos mais, hoje não sofremos mais. E tudo que nós falamos no tempo presente, lembrando do passado e trazendo como superação para o atual momento, trata-se de testemunho. O que o Deus está dizendo para mim e para você hoje é que Ele vai colocar um testemunho em nossos lábios. Eu vim pregar para pessoas aqui nessa manhã que Deus vai fazer você lembrar do que tu está vivendo hoje e dizer: olha, eu até me assentei, mas hoje eu estou de pé. Eu até chorei, mas hoje eu estou alegre. Eu até lamentei, mas hoje o meu cântico é de alegria. A minha família até estava cativa, mas agora está todo mundo livre. Eu vim dizer aqui nessa manhã que Deus vai colocar um cântico nos teus lábios. Oh, aleluia! Quem já pode começar a contemplar o testemunho sendo gerado? Alguém dizendo: eu estava depressiva, mas não estou mais. Eu estava com câncer, mas não estou mais. Eu estava enferma, mas não estou mais. O meu filho estava na droga, mas não está mais. O meu marido estava afastado, mas não está mais. Porque Deus está mudando o cântico dos teus lábios. É bem verdade isso, porque o Salmo de número 126, apesar de na Bíblia ele vinha antes do Salmo 137, mas ele foi escrito depois do Salmo 137. E olha como diz o Salmo 126: estamos alegres, porque o Senhor nos trouxe do cativeiro. Estávamos como os que sonham. Eles vão dizer que a boca se encheu de riso, de cânticos novos. E sabe o que eles dizem? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que entrou hoje com o cântico do Salmo 137, um cântico de choro, de dor, mas Deus vai converter esse cântico para um cântico de alegria. Olha para alguém que está perto de você e fala: o Salmo de 126 vai ser entoado dos teus lábios. Fala: o Salmo de número 126 vai ser entoado dos teus lábios. E o que diz? Grandes coisas fez o Senhor, e por isso a minha alma está alegre. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso eu estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso a minha casa está em alegria. Aleluia! Deus é poderoso para converter o nosso cântico de dor em um cântico de alegria. Perceba que o salmista diz que eles estão juntos. Há um grupo de pessoas aqui, há uma apatia coletiva. Eles estão todos reunidos, estão juntos, mas eles não estão unidos. A gente percebe aqui uma pluralidade, mas não uma coletividade, porque a pluralidade fala de muitas pessoas, mas a coletividade fala de um propósito, fala de união. Porque se tivesse unidade, haveria força. Porque eles se assentam, não se assentam para elaborar uma estratégia para sair dessa situação. Eles se assentam para lamentar. Será que não tem ninguém ali para poder lembrar das profecias que haviam sido liberadas pelo profeta Jeremias? Vocês vão entrar, são 70 anos,
Tem data para entrar, mas tem data para sair. Será que não tem ninguém ali para poder lembrar da palavra que já havia sido liberada antes de entrar? Mas é porque eu acredito que a sensação de perda, de impotência diante da realidade que estão vivendo, vai contagiando, principalmente aqueles que são fracos. É um grupo de pessoas que estão assentados, lamentando e suspendendo a harpa, às margens do rio. Mas eu vou ver também que no mesmo lugar tem gente que não está suspendendo a harpa. Tem gente que não está apático. Tem gente que não está sentado. Tem gente que está olhando todo mundo, se entregando à dificuldade, mas está se posicionando de maneira diferente. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. E eu estava às margens do rio Quebar, no meio dos cativos. Olha o que ele fala. Tem um monte de gente se permitindo ser aprisionado por causa do governo, do que está no momento, por causa da terra que está, por causa da zombaria que está vivenciando. Estava no meio dos cativos. Ele não fala que ele é cativo, ele fala que estava no meio deles. Mas a forma como ele expressa, ele diz: estou com eles, mas não me sinto como eles. Então a questão não é o lugar, a questão não é a pressão, a questão é como se posiciona dentro do lugar e da pressão que está sofrendo. Eu estava no meio dos cativos e eu vi os céus abertos e tive visões da parte de Deus. Perceba o que ele está dizendo. Está todo mundo apático porque a visão está limitada na horizontal. Mas enquanto eles estão olhando para a realidade, a minha visão está direcionada para o alto. Meu Deus. Aí nós vamos ver pessoas como Ezequiel, que está dentro de Babilônia, mas tem profecia para liberar. Gente que está dentro de Babilônia, mas profetiza. É o céu trazendo uma informação para a gente nessa manhã. Não é o lugar, não é a pressão, não é o sistema, mas é como nós estamos direcionando a nossa visão. Porque quem olha para a realidade suspende a harpa e se assenta para lamentar. Mas quem olha para o céu tem visões abertas, tem visões da parte de Deus e tem mensagem profética para entregar. Segure na mão de alguém que está perto de você nessa manhã. Olha para essa pessoa e diz: redireciona a tua visão para o alto. Redireciona a tua visão para o alto. Fala, porque Deus quer te confiar a mensagem profética para esse tempo. Deus está hoje levantando gente nesse lugar. Deus está hoje tomando a minha boca para dizer: nada e nem ninguém vai te paralisar. Eu estou com a minha destra e fiel estendida para te levantar. Aleluia. Profetiza. E aí nós conseguimos identificar pessoas que falam: você não sabe da minha realidade, é por isso que eu não consigo profetizar. Está olhando muito para o natural. Vou falar uma coisa. Há uma geração atual que está racional demais. Está natural demais. Eu estou falando de um tempo que nós orávamos para tudo. Marchávamos dentro de casa e que alguém que é desligado porque não discerne as coisas do céu, quem está na carne não discerne, olhava e dizia: que loucura é essa? Loucura não, poder de Deus. Está na hora de resgatar as raízes. Está na hora de você voltar a marchar dentro de casa. Está na hora de você colocar a mão no travesseiro desse adolescente e começar a orar pela cabeça dele. Está na hora de você pegar as fotografias, levantar no culto, levantar a mão e dizer: vai ser liberto em nome de Jesus. Está preocupado demais com o que vão pensar. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: ei, você escolhe, ou você é da turma do que se assenta e lamenta, ou você é da turma de Ezequiel que se levanta e profetiza.
E isso vai acontecendo porque pessoas que vão se esfriando têm o poder de trazer esfriamento para as outras pessoas que a cercam. E o pior é essas pessoas que estão aquecidas se permitir ser influenciadas por pessoas que estão frias. O que Deus está dizendo é: para de ficar dando ouvidos para pessoas que te convidam para se assentar e lamentar. Começa hoje a se levantar e profetizar. O tempo não é para se assentar e lamentar. Ai, não está do jeito que eu queria, não é o governo que eu queria, não é o líder que eu queria. Não está no tempo de sentar e lamentar, está no tempo de se levantar e profetizar, está no tempo de se levantar e fazer a diferença. Você leu comigo o versículo 3? O que eles estão fazendo? Os babilônicos estão zombando. Estão zombando, dizendo: e agora? Então aí um cântico lá de Sião. Vocês não gostam de louvar? Vocês não gostam de cantar? Canta aqui agora. E eles estão se permitindo ser influenciados pela zombaria deles. Porque tudo que eles querem é roubar o louvor da boca de um adorador. Tudo que eles querem é o que eles estão fazendo. Como é que vamos entoar cântico em terra estranha? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Por causa de um grupo de remanescentes que não se corromperam dentro de Babilônia, que não se entregaram à pressão do lugar, por causa desse grupo de remanescentes que tinham que exercer a sua atividade religiosa dentro de Babilônia, se reuniam às margens dos rios, porque os rios aqui representam o fluxo eterno da vida. Se reuniam ali para cultuar, por causa dessas pessoas que foram criadas às sinagogas, por causa dessas pessoas que o culto continuou, pessoas que entenderam: eu não preciso do templo para adorar, porque adorador que é adorador adora em qualquer lugar. São pessoas que estão entendendo: o templo não faz o adorador, mas um adorador em qualquer lugar, ele estabelece um templo de adoração. Eu vim dizer aqui nessa manhã, pra gente que entrou aqui desanimada, o céu está te convidando a voltar a adorar. Aleluia. Oh glória. Eles penduraram as harpas. Harpas aqui eram os instrumentos que eles utilizavam para entoar cânticos a Deus. É o elo de ligação entre a terra e o céu. Se levam harpa, pensam comigo, se levam harpa para as margens, levam na intenção de adorar, é ou não é? Porque se alguém tem um instrumento e vai para determinado lugar e leva um instrumento, não vai levar à toa, leva porque tem intenção de tocar, é ou não é? Eles até têm intenção, mas diante da pressão dos babilônicos, eles não conseguem exercitar aquilo que eles têm intenção de fazer. Pressão psicológica. Só que não é só uma pressão psicológica que está no lugar. Há uma pressão espiritual. Porque o panteão dentro de Babilônia era grande. Muitas variedades de deuses. Todos os tipos de cultos, de rituais, de adorações esquisitas e pervertidas que você possa imaginar, tinha dentro de Babilônia. Então, se o lugar é um lugar voltado para grande variedade de deuses, voltado para a idolatria, o lugar é consagrado a esses deuses dali. Até porque no Antigo Testamento acreditava-se que cada território era um Deus que governava, e um Deus de outro território não tinha poder de governar num território que não era dele. Por exemplo, um Deus aqui de Xerém não tinha poder para poder governar em Campo Grande e vice-versa. É por isso a explicação que Jonas tenta embarcar na navegação que vai para um lugar oposto aonde o Senhor tinha mandado ele ir. O Senhor mandou ele ir para Nínive, ele cair para Tarso, porque ele acreditou que lá o Senhor não alcançaria.
Mas o salmista vai dizer para a gente que do Senhor é a terra, e todos que habitam nela também é dele, ele é dono de tudo. Então há uma pressão aqui muito grande, psicológica dos babilônicos, e uma pressão também espiritual. Porque se um lugar é um lugar consagrado a entidades, pensa na guerra espiritual para um adorador que tem sensibilidade espiritual ali dentro. Pensa na pressão espiritual que está ali. Só que quando eu vejo Deus levantando Ezequiel e fazendo ele profetizar dentro de Babilônia, até porque Ezequiel vem de uma linhagem sacerdotal, e Babilônia não tem templo, então não tem como ele exercer suas atividades sacerdotais. E Deus dizendo assim: mas o que eu tenho na vida dele vai acontecer a qualquer custo. Porque no 30º ano, que é o versículo 1 que ele fala, que ele recebe a certificação de que ele é chamado para profetizar, com 30 anos ele estaria celebrando e fazendo uma cerimônia para ser oficializado um sacerdote dentro de Jerusalém. E Deus dizendo: o que não aconteceu em Jerusalém vai acontecer em Babilônia, mas a data que eu estabeleci vai acontecer. E o que o Senhor está dizendo quando Ele faz isso com Ezequiel? Ele está dando a seguinte mensagem: já que eu sou dono de tudo, já que eu governo tudo, e tudo que habita no mundo me pertence, eu venço o adversário no território dele. Eu vim dizer aqui nessa manhã que Deus vai vencer o adversário no território dele, para levantar gente que está sendo pressionada espiritualmente. Tem gente se sentindo sem força, tem gente que acorda já com dor de cabeça, dor no corpo, com dificuldade para orar, porque a pressão do ambiente está fazendo a pessoa perder as forças. Só que nessa manhã o Espírito de Deus está aqui dizendo: eu estou vencendo o adversário no território dele. Não é você quem sai de lá, mas é o adversário que perde a força naquele lugar. Aleluia! Esse povo da harpa não entendeu isso. Esse povo da harpa pensou: aqui eles estão prevalecendo. Suspenderam a harpa. Quando eles suspendem a harpa, eles estão suspendendo a adoração. E se não tem adoração, dificilmente vai ter um ambiente profético, porque a adoração prepara o ambiente para a profecia. A adoração prepara o ambiente para o espírito da profecia se manifestar. É bem verdade que no segundo livro de Reis, capítulo 3, Eliseu vai dizer assim: traz um tangedor. E quando o tangedor começa a tocar, começa a tanger, que é assim que diz o texto, Eliseu começa a profetizar, o espírito de profecia se manifesta. O ambiente que tem adoração atrai o espírito de profecia. O que o Senhor está dizendo é: enquanto você adora, eu te dou condições de profetizar. Enquanto você adora, eu te dou condições de você liberar a palavra profética. Porque profetizar não é só falar. Profetizar tem que ter peso de autoridade. Tem gente que sabe falar, mas tem gente que profetiza, é diferente. Não é saber argumentar, é ter autoridade para falar sobre a situação que está vendo, sobre a situação que está acontecendo. E Deus trouxe gente aqui para dizer: eu não quero que você fale, eu quero que você profetize. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque tem gente que tem fala bonita, tem gente que tem vocabulário bonito, mas não tem condições de profetizar. E o Senhor está dizendo: ainda que o teu vocabulário não seja tão refinado, mas eu vou te dar autoridade. Eu vou te dar autoridade para profetizar. Prepara um ambiente com adoração. Levanta um altar na sua casa, porque quando você começar a adorar, tu vai começar a profetizar. E tu vai dizer: aqui, Satanás, tu não pisa mais, porque o adversário de Deus já está sendo tombado por ele aqui. Aqui, espírito de confusão e de contenda, tu não habita mais, porque o Senhor está te vencendo neste lugar. É tempo
tempo de você chegar na tua casa e começar a expulsar tudo aquilo que é anormal. Todo fim de semana briga. Não pode cair um garfo no chão que dá problema, dá uma contenda danada na casa. Todo domingo, dia de vir para culto, a pedra está cantada, é a mesma coisa. É uma discussão sem fim. Aqueles que não perdem o culto, vem, mas vem atribulado, vem, mas vem angustiado. Não consegue cultuar direito. Não pode falar nada, porque o outro entende de outra maneira. Porque entre quem está falando e quem está ouvindo tem um espírito que está distorcendo o sentido e fazendo a pessoa escutar de maneira errada. Sube. Você fala uma coisa, o teu companheiro entende outra. Tu fala uma coisa, a tua esposa fala, tá falando assim comigo porque tu nem falou, no sentido de ofender. Só que tem um espírito que distorce o sentido da palavra para gerar contenda, divisão, confusão e levar até mais um alto nível de tragédia. Só que nessa manhã Deus está dando autoridade para pessoas aqui profetizar. Tu vai chegar em casa e dizer: diabo da confusão, diabo da discórdia, já te identifiquei. O teu lugar não é aqui, sai. O teu lugar não é aqui, sai. Profetiza. Profetiza na tua casa. Porque às vezes nós queremos levar uma comitiva de visita lá, para poder orar, para poder profetizar, e nós ficamos depositando expectativa no outro, enquanto o Senhor está esperando da gente. Não adianta levar uma comitiva de visita lá se você ainda não estabeleceu um altar de adoração dentro da tua casa. Não adianta levar uma comitiva de visita lá se a tua harpa está no salgueiro há muito tempo. Tira a harpa do salgueiro essa noite, essa manhã. Aleluia. A Bíblia diz pra gente que Saul, é tão sério isso, que Saul ficou com um espírito de perturbação. Saul não estava bem. Uma hora ele estava muito amoroso, amando Davi, e depois ele queria matar Davi. Uma hora ele estava bem, outra hora ele não estava. Nos dias de hoje, alguém ia passar um remedinho e dizer para ele: isso é bipolaridade. Mas o que Saul tem é problema espiritual, não é patologia. E nós temos que ter discernimento para saber o que é patológico e o que é espiritual. Aí eles falam assim: vamos procurar alguém que toque harpa, porque eles acreditavam que a harpa na época tinha um poder terapêutico, acalmava as pessoas. Só que o problema de Saul, que eu disse, não é patologia, não é nervo. O problema de Saul é espiritual. É quando Davi entra no cenário. Davi vai para o palácio pela primeira vez, não é para ser rei. Ele entra no palácio para tocar harpa para o rei que está perturbado. E quando Davi começa a tocar harpa, assim diz o texto, o espírito que perturbava Saul se retirava. Mas o espírito se retirava não era por causa do som da harpa, mas por causa da unção que Davi carregava. Porque ali na banda do rei tinha muito arpista, mas para expulsar demônio não serve técnica, tem que ter unção. Para expulsar espírito maligno não basta ser um bom arpista, tem que ter unção de Deus na vida. Aí Davi toca a harpa e o espírito se afasta. Davi toca a harpa e o espírito se retira. Eu vim dizer pra gente aqui nessa manhã que quando tu começar a tocar a harpa lá naquela empresa, tem demônio da afronta que vai sair do teu caminho. Tem demônio que está aprisionando mente de adolescente que vai perder a força. Olha para alguém que está perto de você e fala: tira a tua harpa do salgueiro. Fala: tira a tua harpa do salgueiro. Porque enquanto você toca a harpa, tem gente perturbada que vai ficar livre. Oh, tu não está entendendo o comportamento de algumas pessoas lá na tua casa, e você não sabe o que fazer. Se a tua conversa não deu jeito, se os teus conselhos não deu jeito, então toca a harpa, porque a harpa vai colocar no lugar o que está fora. Aleluia. Toca a harpa, essa perturbação vai embora. Não dorme. A noite é uma perturbação, uma insônia.
É o tempo todo com a sensação de que algo ruim vai acontecer. É o tempo todo pensando no pior, perturbação. Começa a tocar harpa, que você vai ver que tudo isso vai desaparecer. Está tocando harpa, e o espírito está saindo da vida de Saul, por causa da unção que Davi carrega. Quando eu olho para este povo que pendurou a harpa no salgueiro, eu vejo que eles estão se rendendo diante da pressão do adversário. Mas Jeremias capítulo 29, o Senhor fala que não é para eles se renderem. Jeremias capítulo 29, olha o que Deus fala. Jeremias, escreve uma carta para os sacerdotes, para os profetas e os anciãos que estão lá exilados. Porque Jeremias está em Jerusalém e Deus está dizendo para ele: escreve uma carta para o povo que está em Babilônia. Por que Deus fala para Jeremias escrever uma carta? Por que Deus fala para Jeremias entregar a carta para eles levar, e não manda ele transmitir a mensagem oralmente quando chegasse lá? Porque carta fala de registro. O que Deus está dizendo é: Jeremias, deixa registrado, deixa escrito o que? A profecia. Porque tem um profeta chamado Ananias que está lá em Babilônia dizendo: dentro de 2 anos o jugo vai ser quebrado, o império de Nabucodonosor vai ser quebrado e vocês voltarão para Jerusalém, vocês vão ser livres. E Deus dizendo para Jeremias: coloca na carta para eles não dar ouvido a falsos profetas, porque não vai ser 2 anos, serão 70 anos. Só que tem um porém, Jeremias. Fala para eles casarem, fala para eles construírem casas, fala para eles habitarem nas casas que eles construírem, fala para eles plantarem, porque eles vão comer do fruto que eles plantarem. Fala para eles que haverá prosperidade. O que Deus está dizendo é: não é a terra, não é o governo da terra, mas sou eu quem cuido de vocês. Construam casas, prepara lugar para acolhimento, habitem nelas, sintam-se protegidos porque eu protejo vocês. Plantem, trabalhem, porque vai ter retorno daquilo que vocês investirem. Quem está plantando está lançando semente, e Deus está dizendo: a terra é estranha, mas pode lançar semente, porque eles não vão roubar o fruto que pertence a vocês. Vocês vão comer do fruto. Quem come está se alimentando. Quem está se alimentando está se nutrindo. Quem está se nutrindo está se fortalecendo. Fala para quem está do teu lado: Deus vai te fortalecer nesse tempo. Não, fala forte: Deus vai te fortalecer nesse tempo. E Deus está dizendo: coloque os seus filhos e as suas filhas para casarem e se multipliquem. Isso aqui mexe com a cabeça da gente, porque quanto mais dor, menos força. Na lógica, menos força. Quanto mais dor, mais o povo vai sendo dizimado. Só que desde lá do Egito, em Êxodo capítulo 1, Deus nos ensina que Ele trabalha fora da mão humana, da lógica humana. Porque enquanto o faraó está oprimindo o povo, aplicando dor, aplicando frustração sobre o povo, pensando que vai dizimar o povo, o que o texto diz? E quanto mais oprimia, mais eles cresciam. Quanto mais oprimia, mais eles se multiplicavam. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo de Babilônia? Com vocês vai ser a mesma coisa, porque é assim que eu faço. O quê? Vocês vão devolver a pressão para eles crescendo. Olha para alguém que está perto de você e fala: a pressão do adversário, diz, é para te dizimar. A pressão do adversário é para te fazer padecer. A pressão do adversário é para minar as tuas forças. Mas diga: devolve essa pressão crescendo. Fala: devolve essa pressão crescendo. E como que tu vai crescer? Deus diz, Jeremias, e fala para eles: ora
orarem, quanto mais você ora, quanto mais você adora, quanto mais você profetiza, mais o Senhor te dá crescimento. A tua família não vai ser dizimada por causa de pressão, vai ter crescimento, vai ter desenvolvimento na tua casa. E olha o que Deus fala: vocês ficam entre vocês, se relacionam entre vocês, para que os valores, para que os princípios não sejam quebrados, para que os mandamentos do Senhor sejam prevalecidos dentro de Babilônia. Ou seja, vai ter gente que vai querer se relacionar e se misturar com eles, mas vocês é diferente, vocês não são todo mundo. O que Deus está dizendo é: cultura de Babilônia, costume de Babilônia, vocabulário de Babilônia, filosofias de Babilônia, ideologias de Babilônia é para babilônico. Quem é de Jerusalém pode estar em Babilônia, mas permanece com a ideologia de Jerusalém, permanece com o costume de Jerusalém, permanece com a cultura de Jerusalém. Não permita a tua casa ser influenciada por aqueles que te cercam. E ainda que tenham hebreus, israelitas, que se misturem, que dizem: não tem nada a ver, já que estamos aqui, vamos fazer o que eles fazem. Já que estamos aqui, não tem problema, vamos fazer o que eles estão fazendo. O Senhor te trouxe aqui para dizer: na tua casa tem que prevalecer a verdade. Sabe por que Deus mandou Jeremias escrever a carta? Para não ter desculpa de que esqueceu. Esqueceu? Está escrito para te lembrar. Esqueceu? Está registrado para te lembrar. Esqueceu? Está anotado para te lembrar. Pega a carta. Não sabe se é certo ou se é errado? Pegue a carta, pega a palavra, pega a mensagem, porque a mensagem te direciona, a mensagem te orienta, a mensagem te instrui. Por quê? Porque tem muito falsos profetas. Mas aonde tem falsos profetas, tem gente da verdade priorizando a palavra da verdade. Para esse tempo, Deus quer levantar gente que tenha compromisso com a verdade. Quer ver a tua família crescer? Pregue a verdade lá dentro. O que é errado ainda há tempos atrás continua sendo errado nos dias de hoje. Ainda é errado. Ou identificou que o negócio está esquisito, não bateu aqui, não deixa entrar na tua casa, porque a tua casa é um altar da casa do Senhor também. É extensão. O que você recebe aqui não acaba, não termina quando o culto se encerrar. Vai com você para a tua casa. Então, se aqui do altar você recebe automaticamente, lá na tua casa também vai fluir daquilo que você recebeu aqui. Penduraram as harpas, mas a harpa, ela não é só um instrumento de adoração, quando se analisa ela pelo contexto. Porque a harpa, ela foi desenvolvida a partir do arco e flecha. Como na época se dava muito a caça, e os próprios flecheiros que iam para a guerra, eles usavam muito o arco e flecha. Eles perceberam que quando eles iam preparar o ataque, que eles puxavam a flecha, e quando essa flecha roçava na corda, emitia som. Dali eles começaram a desenvolver a harpa. Então, quando você olha para a origem da harpa, que é um instrumento utilizado no louvor, na música, você tem que olhar para a harpa, mas enxergá-la a sua origem, que veio do arco e flecha, que era tanto para caça
como também muito utilizado para alcançar o inimigo a longa distância nas guerras. Então eles não estão pendurando só um instrumento de louvor. No campo espiritual, eles estão pendurando uma arma de guerra. É mais do que pendurar um instrumento de louvor. Eles estão pendurando uma arma de vencer o inimigo. Porque a adoração é uma arma de guerra. Perceba que quando Josafá está sendo ameaçado por 3 reinos, os amonitas, os moabitas, os da montanha de Seir se reúnem para ir contra Josafá. E Josafá orando vai dizer: Senhor, nós não podemos contra essa multidão. Senhor, nós não podemos contra esse povo. E Deus, através da profecia, vai falar para Josafá: Josafá, parai, ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Porque essa guerra tu não terás que pelejar. Essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Assim diz o Senhor para Josafá. Só que Deus dá uma condição. Qual é a condição? Josafá, vocês não vão precisar utilizar espadas, escudos. Vocês não vão precisar utilizar lanças. Vocês não vão precisar ter embates. Só que tem uma condição para vencer essa guerra. Vocês vão precisar adorar. Deus fala: Josafá, pega os levitas com tamborins, com saltérios e com harpa. Coloca na frente do exército e manda eles irem na direção da ladeira de Ziz, descendo. Porque quando os inimigos estiverem subindo pela ladeira de Ziz, quem está subindo pensa que está prevalecendo. Eu vou descer com os levitas enquanto eles estiverem adorando, porque já marquei um encontro com eles. E enquanto eles estiverem adorando, com saltérios, com tamborins e também com harpas, eu vou exterminar o exército inimigo. Segura firme na mão de alguém e não solta. Olha para essa pessoa e fala: enquanto você adora, Deus está vencendo a guerra por você. Enquanto você adora, o teu adversário está sendo eliminado. Enquanto você adora, o adversário da tua casa está sendo eliminado. Enquanto você adora, toda a cadeia vai sendo quebrada. O que Deus está dizendo aqui nessa manhã é: toca a harpa que tem livramento, toca a harpa que não vai ter morte, toca a harpa que não vai ter sangue, toca a harpa que não vai ter dor, toca a harpa. Aleluia. A intenção deles era aprisionar e matar deuses do Moabita, deuses dos Amonitas, deus Quemos, que trabalhava com sacrifícios humanos, deuses Moabitas que trabalhavam, os Amonitas, que trabalhavam com sacrifícios de crianças. O que é um sacrifício? Feridas, dores, seguida de morte, tormento. E a intenção deles era essa. Porque quando uma nação vai em guerra contra outra nação, eles não vão só na força do exército, eles vão também nas forças dos deuses deles. Cada um vai levando seus deuses. Só que Deus estava dizendo: Josafá, não se preocupa, porque eles são 3, mas eu sou um Deus sobre todos os deuses. Para esse tempo, Deus manda você levar a tua mente cativa e que dá esperança, porque tu tem um Deus que é sobre todos os deuses. Quem governa a tua casa é o Senhor. Quem governa a tua família é o Senhor. Olha o que Deus disse: podem plantar, tem trabalho. O Senhor estava cuidando dentro de Babilônia da vida profissional. O Senhor estava cuidando da vida espiritual, que Jesus fala para eles orarem, Deus fala para eles orarem. O Senhor estava cuidando da vida familiar deles. Deus estava cuidando de tudo que envolvia o nome de cada hebreu e de cada israelita ali dentro. Tudo que leva o teu nome está debaixo do cuidado e do governo de Deus. Tudo que leva o teu nome está sobre o comando do Senhor. O que você não pode fazer é pendurar a tua harpa.
Tira a tua harpa do salgueiro e profetiza. Porque enquanto você está profetizando, você vai ver o cenário sendo modificado. Capítulo 29, versículo 15 de Jeremias ainda, Deus diz assim: Jeremias, eu levantei em Babilônia profetas. Israel é terra de profeta. Mas tem hora que o Senhor vai permitir um ambiente babilônico para que nós venhamos exercer o dom que Ele nos entregou. Deus pode confiar em você. Deus quer levantar mensageiros para esse tempo. Como eu disse, não gente só que tem a técnica, mas que carrega a unção de Deus na vida. Gente que tem seriedade, porque unção é com renúncia, é com santidade. Gente que não negocia princípios. Gente que não negocia valores em Deus. Gente que não negocia a verdade. Gente que está disposto a falar o que o Senhor mandar. Guerreia, começando pela tua casa. Ainda que a pressão aumente, mas o Senhor está dizendo, maior é quem está contigo. Devolva essa pressão crescendo. Se tem gente que vai crescer aqui, fica de pé em nome de Jesus. Cresça. Amadureça. Receba nessa manhã desenvolvimento para você fazer tudo aquilo que o céu confiou a você. Você percebe que quando foi lido aqui, que quando Ezequiel começa a profetizar, o vale ainda é vale. E a intenção da profecia é essa: falar antes de acontecer. E algumas pessoas se intimidam com o que veem. O povo que pendurou a harpa está se intimidando por aquilo que está vendo. Nossa, está um caos. Tem gente que não suportaria ir para o vale, porque ficaria intimidado e não conseguiria profetizar por causa do que está enxergando. Só que Deus te chamou não para se mover por aquilo que você vê, mas para você se mover por aquilo que o céu libera sobre a tua vida, por aquilo que você ouve. Qual é a palavra que você tem escutado? O que é que o céu tem te direcionado? Porque o que você vê são estatísticas dizendo vai quebrar, vai ter falência. O que você vê é gente dizendo vai arruinar, vai ter caos, vai ter morte. O que você está vendo é, nossa, vai ter liberação e os portais vão ser abertos. Coitada das crianças, coitado dos adolescentes. Não, o que você ouve é diferente. Ainda que quem tenha estudado tenha convicção do que está falando na estatística, só que você não se move por estatística, você se move pela palavra do céu que é liberada. E se Deus disse, o céu disse que nenhum mal vai te suceder e que praga nenhuma vai chegar à tua casa, tu não vai ficar com estatística, tu vai ficar com o que o céu está liberando. Se o céu disse que pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, você não vai ficar com estatística, você vai ficar com o que o céu está te liberando. Há momentos que nós somos convidados a pendurar as nossas harpas no salgueiro, por causa do cansaço, por causa da dor. A dor é a que mais nos convida a pendurar a nossa harpa. A dor, o desânimo, as dúvidas, as incertezas. Mas eu vim pregar para pessoas aqui que está representando a sua casa, está representando a sua nação, que o fato de você não desistir vai levantar gente que está caído lá na tua casa, vai levantar gente que está caído lá na tua vizinhança, porque o que Deus tem para fazer não vai ficar só concentrado na tua casa. O que Deus tem para fazer vai além, vai alcançar o vizinho da direita, da esquerda, da frente, o da rua de trás. Eu preciso encerrar essa mensagem falando de um testemunho de uma família lá de Vitória. Uma família aonde toda ela teve a sua origem no candomblé. Só que a mulher daquela casa resolveu entrar no propósito com Deus, na vontade com Deus, e
começou a caminhar. Ela pegou a sua harpa, instrumento de adoração, de guerra. E mesmo dentro de uma casa, aonde o marido ainda continuava no candomblé, a filha muito nova saiu de casa, foi morar com um traficante, viciada em droga pesada, envolvida no tráfico, envolvida no crime, e ela tocando harpa sozinha dentro de casa. Mas quando ela chegava na igreja, a mensagem que ela recebia era: não desista, porque você e a sua casa vai servir ao Senhor. Chegou um dia que o marido dela falou com ela assim: ó, eu vou na igreja com você. Se esse Deus que você falou que salva, que falar comigo lá, eu vou ficar caminhando com você. Ele foi para a igreja com ela. Ele começou a manifestar no culto. Aquelas entidades que dominavam a vida dele foram embora. Ele ficou liberto e ficou caminhando com aquela mulher. Agora já não é mais um que toca a harpa na casa, são dois. Mas a promessa de Deus é: não desista, porque toda a casa vai ser salva. Mas ainda tinha a filha que estava fora de casa, estava nos presídios da vida, viciada, crise de abstinência, envolvida no tráfico, envolvida em roubo, envolvida no submundo da criminalidade. Mas agora já não era mais um cordão de uma dobra, era de duas dobras. A pressão negativa começou a diminuir. E aí chegou um dia que a filha, ameaçada de morte, no portão da casa, chegaram para matá-la. O que aquela mãe faz? Vai para dentro do quarto, tocar harpa, ajoelhar e orar e dizer: Deus, tu disse que a minha filha seria uma missionária, seria alguém que iria pregar a tua palavra. A pressão no quintal, a pressão no portão acontecendo, mas ela devolvendo a pressão dentro de casa, orando. A filha assustada vai para a igreja. Quando chega na igreja, recebe uma palavra. A palavra vem carregada de unção. A unção despedaça o jugo. E a filha hoje está aqui pregando para você, dizendo: Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus salva. O Jesus que resgatou a minha família quer resgatar a sua também. Abraça duas pessoas e fala: não desiste da tua casa, não desiste da tua família. Eu preciso fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Se tem alguém que está aqui, que por algum momento você pendurou a tua harpa, mas hoje você quer tirar essa harpa do salgueiro, porque as árvores ali serviam até para fazer sombra, mas não de gancho para suspender a adoração. E você entrou numa zona de conforto. Eu queria orar por você, eu queria te chamar aqui na frente, rapidinho. Você que ouviu essa mensagem e você não está da forma que era para você estar. Jennifer, tu está fazendo apelo para aceitar Jesus? Não. Está fazendo apelo para retornar para os caminhos do Senhor? Não. Eu estou falando você que está na igreja, que vem para os cultos, que isso toma ceia. Não estou falando que você está em pecado, não é isso. Eu só estou falando que você se acomodou por um tempo. E há uma justificativa para isso, por causa das dores, por causa da perda, por causa do luto, por causa da depressão,
por causa do casamento, por causa de um divórcio que você viveu e não queria viver, enfim, seja qual for o motivo, porque o filho assumiu uma sexualidade diferente daquilo que você imaginava, porque o filho está na droga. Eu estou falando você que não está guerreando da forma que era para guerrear, da forma que era para fazer. Você não está lutando como era para lutar. Eu queria orar por você rapidinho. Você que por um momento você suspendeu a tua harpa. Eu estou falando que o céu vai te dar condições de você resgatar aquilo que você por hora suspendeu. Não é um ponto final, é só uma vírgula. Quando você vem no altar, tu está dizendo para o mundo espiritual: eu me levanto, eu me posiciono. Eu estou hoje tomando uma decisão com Deus de voltar a guerrear da maneira que eu preciso guerrear, principalmente pela minha família. Você que já desistiu por algum motivo, por causa de palavras que você ouviu, por causa de palavras que te feriram, você está guardando isso, e o céu está te chamando hoje a você abrir o coração, a liberar essa mágoa, a liberar esse perdão, para você resgatar o teu instrumento de adoração. Você já teve um nível de entrega maior. Quem já teve um nível de entrega maior sabe muito bem que está numa posição de comodismo, está numa posição de zona de conforto, e o Senhor está dizendo: ei, você tem condições de se entregar mais, você tem condições de fazer mais. Você que ficou no teu lugar, estende as tuas mãos para cá. Senhor, nessa manhã nós apresentamos essas vidas em tuas mãos. Senhor, nessa manhã eu te apresento a cada vida que veio aqui diante do teu altar. Há um rio de águas vivas aqui que flui deste altar. Toma em tuas mãos, meu Senhor, esta mulher e este homem que veio aqui, Senhor, meu Pai, porque sabe que não está à altura do chamado que tem, que não está no nível que o Senhor chamou para estar, que ainda está no raso. Mas meu Pai, quando veio aqui à frente, decidiu que não quer ficar com águas pelo tornozelo, mas quer se lançar, quer mergulhar nas águas profundas, quer resgatar essa harpa, quer voltar a adorar como adorava antes, quer voltar a orar como orava antes, quer voltar a guerrear como guerreava antes, quer voltar a descer na madrugada como era antes, quer voltar a subir os montes como subia antes, quer voltar a fazer os jejuns como fazia antes. Essa pessoa que quer resgatar as raízes, essa pessoa, meu Pai, que foi paralisada pelo medo, pela afronta, pela dor, pelas feridas, essa pessoa, meu Deus, que já perdeu a esperança no casamento, que já perdeu a esperança com o filho, Deus, renova nessa manhã, renova em nome de Jesus, estabeleça em nome de Jesus a força, a autoridade, estabeleça nessa manhã, meu Deus, Eremanagá.